Esses clubes são incentivados pela Ciranda da Ciência, um projeto que desperta a curiosidade. Imagina que você esteja em sua casa prestes a dormir. Você arruma a sua cama e coloca um despertador para acordar cedo. E no momento que você acorda e olha pela janela, o sol simplesmente desapareceu. A sociedade não é mais a mesma. Pessoas estranhas invadindo casas, a TV sem sinal, cidades totalmente vazias, humanos saqueando locais e entre outras coisas. E dentre tudo isso, uma pessoa no Twitter começa a relatar o dia a dia dela sem o sol, e junto dele surgem duas pessoas para também relatarem essa história de o sol desapareceu. Me ajudem, já é tarde da manhã e ainda continua escuro. Foi a primeira postagem da conta chamada TSV. Ele relata estar ouvindo sirenes de outras cidades e que, apesar do relógio estar marcando as horas normais, o sol não apareceu. E em um momento depois, posta esse vídeo. Panic is taking hold on the nation in response to the sudden disappearance of the sun, with violent riots taking place in just about every major city. We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C., with hundreds more isolated incidents coming in hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780, and that things will return back to normal. No próximo post, ele diz que a energia continua caindo e que ele continua escutando barulhos lá fora, às vezes longe e às vezes perto. Ele acha que os barulhos são de tiros, mas os outros não tem certeza. Um dia se passou e ele disse que o sol ainda não voltou. As notícias disseram que o sol deveria voltar ao normal, mas não voltou. E em algumas horas depois o sinal de TV saiu do ar. Ele também disse que está muito curioso para sair lá fora, então faz a seguinte enquete. Eu tô tentando ir lá fora. Eu deveria? E a maioria do seu público votou que sim. Não sei o que era a luz piscando, mas estava me seguindo. O TSV olha para o céu, mas não vê absolutamente nada. Então não somente o sol desapareceu, como todas as estrelas e constelações. Ligar para o serviço de emergência como ambulância e bombeiros não funciona. Ele diz que já se passaram 3 dias e nada voltou ao normal, e está ficando frio de acordo com ele. Horas depois ele disse que 2 das luzes que ele viu estavam seguindo uma pessoa na rua. No próximo dia ele diz, sem sinais de atividade lá fora, faz um bom tempo que eu escutei um tiro. E no próximo post ele disse que viu alguma coisa sobrevoando a casa dele. O TSV diz que não conseguiu ver o objeto, mas uma onda de calor surgiu do nada, fazendo com que a temperatura aumentasse uns 10 ou 15 graus de acordo com ele. Ele também disse que fez uma comparação com o som do vídeo do objeto que sobrevoou a casa dele com a de um helicóptero, e definitivamente aquilo não era um. E finalmente um conhecido dele entra em contato. Seu nome é Daniel. Daniel diz que vai para a casa do TSV de carro, mas ele diz que não é uma boa ideia, e faz outra pergunta para o Daniel. O que você tem visto? Cara, você não faz ideia. Algumas horas depois o TSV posta uma foto. Esse cara tá parado completamente estático, com as costas viradas para mim, e não sei há quanto tempo. Então ele decide enviar essa foto para o Daniel dizendo a mesma coisa, e o Daniel responde,
Sai da janela e desliga todas as luzes. Não fale com ele nem deixe eles entrarem. E se vir qualquer luz piscando, se esconde. Logo após ele fazer o que o Daniel disse, o homem foi embora. Ou foi o que ele pensava. Por esse motivo ele disse que foi se esconder e que se alguma coisa acontecer, ele tinha um taco de beisebol para se proteger. Também perguntou se alguém sabia o que estava acontecendo e se soubessem de informações que entrassem em contato com ele. Então uma pessoa entra em contato com ele e diz o seguinte: nunca olhe para a luz vermelha, pois se olhar, vai ficar igual o cara que estava na porta. Algumas horas depois o Daniel entra em contato com o TSV dizendo o seguinte: estou próximo de você, mas o carro tá sem gasolina, e não há postos de gasolina próximos de mim. Então o TSV pergunta o quão próximo ele estava dele, e o Daniel respondeu: provavelmente umas 8 ou 9 horas. Então o TSV faz outra enquete perguntando se é melhor dirigir até o Daniel ou não, e a maioria votou que era melhor ficar em casa, e horas depois ele escuta outra pessoa pedindo por ajuda. Então o Daniel dá notícia dizendo que tá bem e que vai chegar em breve. O TSV diz que tá ficando paranoico e exausto porque já não sabe mais o que é dia e o que é noite. Depois disso ele se esconde e manda mensagem pro Daniel falando sobre a luz. E o Daniel diz: cara, você olhou diretamente pra luz? Não. Então o Daniel faz outra pergunta para ver se era realmente o TSV. Qual era a rua que moramos quando éramos crianças? Por quê? Responda a pergunta. O TSV responde a pergunta e o Daniel diz que tá tudo bem. Depois o Daniel envia outra mensagem dizendo que viu isso enquanto procurava por algo útil. O dia 9 é um dos mais importantes, pois surge um novo usuário chamado Tucker. O Tucker entrou em contato com o TSV e começou a contar sobre sua história. Ele disse que estava trabalhando no turno da noite. Quando ele saiu do trabalho, ele percebeu que o sol não apareceu. Então, como a cidade estava um verdadeiro tumulto, decidiu sair da cidade. No caminho, ele conheceu um cara chamado Flynn. Eles começaram a viajar juntos, procurando por comida e se escondendo. Até que o Flynn saiu para urinar e, quando voltou, começou a agir estranho. O Tucker disse que o Flynn ficou por 12 horas estático, na mesma posição. Então o Tucker decidiu matá-lo, pois ele não sabia se era seguro ou não ficar com o Flynn. Depois disso, o TSV entra em contato com o Daniel, mas não conseguiu obter respostas. No dia seguinte, o TSV diz escutar barulhos vindo de fora da casa. Ele diz que os barulhos parecem vir da porta de sua casa, mas ele não quer descer as escadas para checar. E do nada, entrou. Não sei como, mas simplesmente entrou. E posta esse vídeo. Então ele desligou o celular para não ter nenhuma luz com ele e foi se esconder. Algumas horas depois ele fala que a coisa foi embora. Enquanto isso, o Tucker diz que encontrou um local onde tem comida, água e energia. Ele disse que vai ficar lá por um tempo. Voltando pro TSV, ele disse que a porta da casa dele tá aberta, mas o alarme não ativou. Então ele decide fazer um alarme improvisado com copos e algumas latas que ele encontrou, e que agora ele conseguiu entrar em contato com Daniel. No próximo dia ele disse que tá ficando mais frio e que possui suprimentos por mais apenas uma semana, e tá ficando paranoico por causa do bicho que invadiu a casa dele. Então Daniel disse que encontrou um carro com gasolina e que vai chegar em breve. O TSV disse que fica escutando barulhos, então para testar a paranoia dele, decide fazer um rastro de farinha na porta. E se ele acordar e o rastro tiver mexido, já sabemos o que aconteceu.
Então o cara que avisou o TSV sobre as luzes posta uma foto e não fala mais nada sobre. Alguns dias se passam e o TSV diz que teve pesadelos com essa foto e continua escutando mais gritos vindo do lado de fora. O rastro de farinha continua intacto. No próximo dia ele diz que os gritos estão vindo da casa do vizinho. E então o TSV entra em contato com o Daniel fazendo a seguinte pergunta: em que ano a gente se formou mesmo? Lá o quê? Esquece. Depois disso o TSV diz que o cara que enviou a foto pra ele nunca mais deu sinal. O Daniel entrou em contato com o TSV perguntando o seguinte: eu tô a algumas horas de chegar, qual o seu endereço mesmo? E o TSV, que já estava desconfiado com o Daniel, faz uma enquete, perguntando se vale a pena confiar no Daniel, e a maioria disse não. O TSV tentou até conversar com o Daniel perguntando em que anos eles se graduaram na escola, mas o Daniel responde: cara, não temos tempo pra isso. E no final o Daniel fala: desculpa, mas eu não sei se confio mais em você. E o TSV responde: igualmente. Então o TSV para de responder as mensagens do Daniel e não entra mais em contato com ele. E quando ele foi olhar os rastros de farinha, então ele diz que não quer mais ficar na casa e decide mudar para a casa do vizinho. Então ele pega todos os suprimentos e sai da casa. Quando ele chegou, disse que procurou por alguém em todos os cômodos da casa, mas não encontrou ninguém. Ele também encontrou comida e água. No próximo post ele diz que tá ficando mais paranoico ainda, porque ele acha que tem certeza que tem alguém gritando lá fora. Mas de qualquer forma ele tá feliz, pois ele encontrou mais mantimentos e um lugar seguro para ficar. Já no dia 24 de maio, o TSV faz uma comparação com a água dele e a água da casa do vizinho. E claramente dá para perceber que a água da casa do vizinho é um pouco mais clara. E um pouco depois ele fala que se sente muito mal por ter cortado o contato com o Daniel. 2 dias se passaram e o TSV faz uma anotação no papel do que aquelas coisas que piscam fazem. São elas: não olhe para a luz, não se mova, pois as luzes percebem o seu movimento, e no fim, não produza nenhum tipo de luz, porque eles irão perceber. No dia 27 de maio, o TSV diz estar muito solitário porque nem o Daniel e nem o Tucker estão respondendo ele, e ele não teve contato com nenhum familiar até então. Então no próximo dia o Daniel mandou mensagem pro TSV dizendo o seguinte: escuta, eu sei que você não confia em mim e eu não confio em você, mas se você ainda é você, se esconda. E logo após o TSV posta isso. E depois, uma foto. Dia 30. Ainda tá lá, ainda fazendo barulho, esconde num banheiro onde não tem janelas. E outra foto. Acabei de ouvir gritos, mas dessa vez pareciam que a pessoa estava em agonia. Mas a luz azul ainda tá aqui. Algumas horas se passaram e o TSV disse que a luz azul sumiu. Depois ele faz uma enquete perguntando se ele deveria sair do banheiro. E a maioria votou em sair do banheiro. Então ele sai do banheiro e diz que viu um corpo morto lá fora e que tá tentando evitar isso e se manter o mais calmo possível. 2 dias se passaram e o TSV encontra um caderno de anotações do antigo vizinho. Então ele decide abrir o livro. No livro antigo, o dono relata o que fez quando o sol desapareceu. Como ligar todas as luzes da casa para alguém tentar resgatar ele. Mas uma luz vermelha apareceu e ele olhou diretamente para a luz. Eu me sinto vazio. O sol voltou. Alguns dias depois o Tucker volta e diz que tá vivo, dizendo pro TSV que se ele ver aquela coisa no céu, que é pra se esconder e não deixar aquela luz azul encostar, pois se isso acontecer não vai ser nem um pouco bonito. Cerca de uma semana se passou e o TSV disse que o corpo que ele viu na rua sumiu, e que a água daquela casa estava ficando escura, então ele diz que não sabe se vai ficar na casa por muito tempo agora. O TSV entra em contato com o Daniel se desculpando sobre o que tinha ocorrido, mas não recebeu respostas. No dia 15, o TSV diz que viu algo na janela. Ele não sabe se é o Daniel, a única coisa que ele sabe é que tá escuro, então ele decide olhar na janela. Depois disso, a pessoa que tá lá fora para de fazer barulho, mas ela ainda continua lá, parada.
Depois disso, a pessoa que tá lá fora para de fazer barulho, mas ela ainda continua lá, parada. Um dia se passou e do nada isso acontece. Seja lá o que essa coisa é, ela entrou na casa e o TSV não tá mais seguro. Então ele se esconde e diz que tá escondido por mais de 20 horas. Portanto, ele decide fazer uma enquete, onde deveria investigar primeiro, e a maioria votou no andar de cima. Então ele vê isso. E depois, ela parece estar em transe. Ela estava tentando me convencer de sair pra fora, mas agora, mesmo se eu passar na frente dela, ela não reage. Então o TSV decide trancar ela pelo lado de fora. Um dia se passou e quando ele foi verificar a porta, ele viu isso. Então ele vai se esconder o mais rápido possível, e isso acontece. O Daniel aparece e começa a buzinar. Então o TSV decide fazer uma última pergunta. Posso confiar em você? E o Daniel responde: na sua festa de 11 anos eu te dei um conjunto de Lego do Batman. Isso é bom o suficiente? Pega suas coisas e vambora. Então Daniel retoma a confiança do TSV e finalmente os dois se encontram. No dia 30 de junho de 2018 apareceu outra conta muito importante chamada Nath. Ela queria juntar o máximo de informações possíveis para transformar sua conta em um guia de sobrevivência. E em 8 de junho o TSV dá sinal de vida, falando que tá tudo bem e que ele ficou sem sinal por todo esse tempo. Ele também disse que ficou acampado longe das luzes pela floresta nas últimas semanas. E quando ele estava acampando, viu que parecia ser uma estrela no céu. Então ele decide gravar a estrela. E isso acontece. A estrela simplesmente some. O Daniel discorda de compartilhar a vida deles pelo Twitter porque ele acha muito perigoso, e depois isso acontece. Depois o TSV diz que confia no Daniel, mas não tem certeza se deve aceitar a opinião de não compartilhar a vida deles pelo Twitter. No dia 12 de junho, o TSV disse que o Daniel saiu com o carro para procurar por mais suprimentos e gasolina, mas ainda não voltou. No próximo dia, a Nath entra em contato com o TSV falando que quer fazer um guia de sobrevivência e que é para ele falar sobre suas experiências com o objetivo de colocar essa informação no seu Twitter. E o TSV fala que é para se manter escondido e ter o menor índice de luz possível ao redor dela. Muitos dias se passam e sem sinal do Daniel, e o TSV diz que está preso porque ele não tem carro e nem armas para se defender, e só tem o essencial para sobreviver. Também diz que só tem 38 horas de bateria restante até o Daniel dar algum sinal de vida, mas isso definitivamente não é um problema tão maior do que isso. Nesse momento o TSV tem apenas 5 horas de bateria sobrando e não tem certeza se o Daniel vai voltar. Então ele fez uma enquete perguntando se é melhor sair da tenda para investigar lá fora ou não. E a resposta foi sair da tenda. Então ele pegou seus mantimentos e antes de sair do local, ele tirou essa foto. De acordo com ele, o mato em volta dessa silhueta possui 1,90 m de altura. Então dá para perceber o tamanho daquela coisa. Menos de 2 horas de bateria sobrando. Desligando agora. No dia 17 de julho, Tucker finalmente aparece dizendo que não confia nem no Daniel e nem no TSV, e que também sente muito falta da sua família.
Uma semana se passou e no dia 24 de julho a conta da Nath posta uma conversa dizendo para não beber da água escura, pois ela parece causar alucinações. Então ele faz uma enquete perguntando se deveria fazer uma entrevista com Tucker, e a resposta foi sim. No início ele começa a repetir frases e a Nath diz que isso é por causa da água contaminada. Então a Nath pergunta sobre a família do Tucker e ele fica muito bravo, dizendo que a família dele não é da sua conta e que se ela fazer mais alguma pergunta relacionada, ele vai bloquear ela. Depois ela pergunta como era o físico do monstro e ele respondeu: se parece com um humano, mas definitivamente não se move como um. Mas alguns dias se passaram e o TSV volta dizendo que está em um local quente, mas é a única oportunidade de carregar o celular. Também disse que encontrou um carro, que ele checou a gasolina e as chaves de ignição. E minutos depois posta esse vídeo. E finaliza o dia dizendo que estava em uma área gelada. No próximo dia ele explica sobre as áreas, dizendo que as áreas quentes são onde as naves geralmente miram e que é um perigo ficar lá, e que as áreas frias indicam locais onde as naves não frequentam muito, então é mais seguro. Ele também disse que foi resgatado por um grupo do Twitter, mas 2 meses depois o abrigo foi atacado pelas luzes brancas e o TSV aprendeu como essas luzes atacam. E em 3 de outubro de 2018, enquanto o celular do TSV estava sem bateria, o Daniel dá sinal de vida e entra em contato com o TSV, dizendo que o abandonou de propósito, mas era porque ele estava sendo ameaçado de morte por um grupo de pessoas, e que agora, para se redimir, deu as coordenadas onde ele estava. Então o TSV diz que vai se encontrar com ele, mas as coordenadas que o Daniel deu é muito longe de onde o TSV tá. No dia 6 a Nath posta "Feliz aniversário pra mim", então parabéns, Nath. No dia 8 o TSV tá indo encontrar o Daniel pelas coordenadas e diz que tá ficando mais paranoico ainda por causa do frio. Cerca de uma semana se passou e o Tucker conta sobre como a família dele morreu por causa da luz azul. Ele relata que quando chegou na casa dele, os bichos foram atrás dele e começaram a espancá-lo, mas ele fechou os olhos para não olhar para a luz e no fim conseguiu escapar. Ele diz que quando olhou para trás viu o bicho com um cilindro de gás na cabeça e depois de alguns segundos o bicho começou a se distorcer por completo. Alguns dias se passam e a Nath posta um relato de um soldado russo que estava acampando em uma antiga base militar. Ele disse que conseguiu matar a luz com um tiro de tanque de guerra e que depois disso, muitas luzes começaram a surgir. Então, um mês se passa e o TSV diz estar sonhando com o Daniel, relembrando os momentos de infância dele subindo em uma grande árvore que tinha na vizinhança deles. O público se questiona do TSV ter passado um mês sem postar nada e ele responde: espera, como assim vocês estão dizendo que eu fiquei fora por um mês? Foi só uma semana mais ou menos. E depois, eu não lembro como eu cheguei aqui. Depois desse tweet ele começa a repetir palavras, o que é claramente um dos sinais da água contaminada. Então uma pessoa fala para ele dar uma olhada na galeria pois poderia ter algo útil. E o TSV encontrou um álbum que ele criou há 4 anos chamado Lembrar-se. Nas fotos a gente percebe a luz do sol, então o TSV parece estar falando a verdade. E em 2 de dezembro ele posta que se sente seguro perto da água, comprovando que ele realmente está ficando maluco por causa dele ter ingerido água escura. O Tucker responde dizendo que isso é o propósito da água e que eles estão indo até ele, mas o TSV diz que está tentando de todas as maneiras sair daquilo, e depois posta isso. Eu não consigo acreditar, eu tô vivo, todos vocês me ajudaram. Obrigado. Muitos dias se passam e o TSV ainda tá indo encontrar o Daniel, e por incrível que pareça ainda existe energia na cidade. Depois ele posta uma foto de uma rua deserta. Agora quem tá com problemas é a Nath. Ela disse que a mãe dela não tá bem e decide trancá-la em um quarto porque, de acordo com ela, minha mãe não é mais a mesma. O Tucker tenta entrar em contato com a Nath, mas não obtém respostas. Enquanto isso, o TSV diz que apareceu uma nova foto no álbum Lembrar-se, e de novo ele não lembra de ter tirado essa foto. O interessante é que essa foto é na mesma posição dessa foto. Voltando pro Tucker, ele consegue entrar em contato com a Nath e ela diz que sua mãe quebrou a porta que ele estava trancada. E a Nath tentou bater na mãe, mas não conseguiu. Então ela decidiu sair da casa sozinha. Então o Tucker diz que está cansado de ser um inútil e vai se encontrar com a Nath. Enquanto isso, o TSV adentra a cidade e encontra suprimentos para estocar a maior quantidade possível de comida. E sobre a gasolina, ele está tirando dos carros que ele vê na rua. Mas quando ele volta pro carro, vê 4 caras parados de costas na frente do carro dele. E depois ele posta esse vídeo.
Quebraram o braço dele, mas ele conseguiu ir atrás das coordenadas e se encontrar com o Daniel. O Tucker conseguiu chegar onde a Nat estava, mas não tinha ninguém nem dentro e nem fora da casa. Ele vasculhou em todo lugar, mas tinha uma coisa que ele não vasculhou. Abrindo essa porta, ele escuta isso. Ele encontrou a Nat viva, mas os pais mortos. O Tucker decide ajudar a enterrar os corpos e juntos partiram sozinhos. No dia 26 de março, a Nat recebe uma mensagem dizendo que os militares estão conseguindo afastar os bichos de luz, mas eles estavam sumindo um por um. Também disse que os desaparecimentos não eram por causa dos seres, mas sim por causa de outro grupo. O TSV finalmente chega nas coordenadas e não tem ninguém lá. A situação do braço está piorando, as vezes estão saltando e inchando e tá ficando escuro. Então, depois de sair das coordenadas, ele faz um post dizendo que tem um carro seguindo ele por 10 minutos consecutivos. Então o Daniel aparece dizendo que tá no carro e que só quer conversar, mas não é o Daniel. O TSV encosta e encontra um grupo de pessoas armadas dizendo que queria sua conta e que era muito valiosa por algumas razões. Eles não disseram quais, mas se a conta do TSV vazasse, comprometeria toda a sociedade. E por fim eles disseram que o Daniel tá seguro. A Nat postou outra mensagem de um soldado dizendo que um dia um grupo invadiu a base militar e matou seu coronel. Então esse grupo levou para o esconderijo deles e que por alguma razão os seres de luz não estavam nesse esconderijo. Muitos dias se passam e o TSV diz que seu braço está piorando cada vez mais, e ele está cogitando entregar a sua conta do Twitter para esse grupo, e depois posta essa foto. Mais uma foto que não lembro surgiu no álbum Lembrar-se. Depois o grupo que pegou o Daniel entra em contato com o TSV e pergunta do quanto ele consumiu da água escura. O TSV diz que não se lembra e o grupo explica que essa água age igual a se envenenar com o mercúrio. Primeiro afeta mentalmente, depois afeta a sua corrente sanguínea e por fim, os órgãos vitais.